Meditando aí já há 2 semanas no livro de Efésios, amém? Efésios capítulo 1, nós já vimos aí no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos falar do versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo, de uma forma didática, de uma forma que todos nós pudéssemos compreender a ação de salvação, o presente maior que Deus nos deu, irmão, porque é um presente, é um dom. A salvação para o ser humano é um dom. Você não precisa pagar por ela, você não precisa conquistar, ela já foi conquistada na cruz. Nós já vimos isso daqui. Eu preguei no primeiro domingo, eu falei sobre o que Deus fez por nós, eu falei sobre a eleição antes da fundação do mundo, antes do pecado, antes que nós existíssemos. Deus já nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos salvos. Falamos sobre predestinação, sobre o Senhor nos colocar algo sobre a nossa vida. Falamos no domingo passado sobre a obra de Cristo, a obra da redenção. O que é a redenção? Cristo morreu na cruz. E por que Ele morreu na cruz? Para pagar pelos nossos pecados. Ele já pagou. O sangue de Cristo, o derramar do sangue, o sacrifício, a dor, o sofrimento de Cristo foi o preço pago pela minha vida, pela sua vida, para que nós hoje pudéssemos ter a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Falei também no domingo passado sobre a obra de Cristo, sobre o perdão dos pecados. Nós já fomos perdoados de todos os nossos pecados. Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados. Eu não preciso mais carregar sobre mim esse pecado, não, eu preciso confessar esse pecado, entregar na mão dEle, entregar a minha vida para Ele, e Ele tudo fará. Ele já perdoou. O meu pecado que eu cometi lá no passado, Ele já perdoou. O pecado que eu cometi hoje, Ele já perdoou. E o pecado que eu vou cometer amanhã, Ele também já perdoou. Nós somos perdoados. Falamos sobre a adoção de Deus sobre a nossa vida. Nós somos filhos. Falamos sobre a herança. Nós somos a herança de Cristo. Nós somos a herança de Cristo, a igreja do Senhor. E hoje eu quero encerrar esses 3 domingos dessa mensagem falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. O que o Espírito Santo realiza sobre a nossa vida. O que acontece, eu vejo, de tudo que nós falamos, eu encerro nesta noite falando sobre a obra do Espírito Santo. E eu vejo nesse versículo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar como que um pecador pode se tornar um santo. Como que uma pessoa pecadora, como eu, como nós, aqui nesta noite, porque não há distinção nenhuma entre nós, não há diferença nenhuma entre eu e você, entre qualquer um de nós aqui, ou qualquer um que está lá fora, não há diferença nenhuma. Todos nós, lá em Romanos, capítulo 1, de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai trabalhar falando sobre isso. Ele vai dizer que Deus encerrou toda a humanidade debaixo do mesmo juízo. Todos nós somos pecadores. Não há distinção nenhuma. Não há diferença entre eu. Às vezes nós pensamos assim, eu não sou um pecador porque eu trabalho, porque eu pago minhas contas em dia, o meu carnê da casa está pago, o meu carnê do carro está pago, eu não roubei nada de ninguém, eu nunca matei uma pessoa. Então nós achamos que nós não necessitamos de uma salvação, ou de um salvador, ou de perdão de pecados. Mas Deus, Ele não faz distinção nenhuma. O cara que comete um assassinato, um criminoso, que faz absurdos, que nós muitas vezes ficamos revoltados, ele é tão pecador quanto eu quando eu falo uma mentira. Não há diferença. Não tem diferença. O que existe de diferença são consequências do meu pecado. Uma mentira que eu falo, talvez para minha esposa, talvez para um companheiro de trabalho, pode causar um pequeno dano. Não pode causar um dano pequeno, mas vai causar algum dano. Agora, um assassinato vai causar um dano muito maior. Eu vou responder na justiça do homem. Eu vou passar por muito tempo privado da minha liberdade. Então, o que existe é diferença de consequência de pecado. Mas para Deus, meu querido, meu irmão e minha irmã, não existe diferença de pecado. O mentiroso precisa se arrepender da sua mentira, porque senão ele não vai ter salvação. O criminoso, o assassino, precisa arrepender dos seus assassinatos, senão ele não tem salvação. Então todos nós somos pecadores, e todos nós temos a necessidade de um Salvador.
Só a boa notícia é: esse Salvador já veio. Esse Salvador já esteve entre nós. Esse Salvador já morreu na cruz. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O que eu preciso então, pastor, para me libertar, para eu ser livre desse pecado, que às vezes está dentro de mim, eu não consigo me libertar? Essa é uma luta do ser humano. Todo homem, toda mulher tem essa luta dentro de si. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos mesmo, no capítulo 7, ele vai dizer: maldito o homem que eu sou. Eu estou dizendo do apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, depois de Cristo. O personagem mais destacado da palavra, da Bíblia, é Paulo, o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: maldito é o homem que eu sou, miserável o homem que eu sou, porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Quem me livrará? Paulo pergunta. Só que no capítulo 8, ele mesmo traz a resposta, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos livrar de toda a condenação. Então, querido, é sobre isso que nós estamos falando nesses domingos. E hoje eu quero encerrar falando sobre isso, sobre essa obra maravilhosa que muitas pessoas não entendem e não conseguem compreender a obra de Cristo, não conseguem ter a ciência da obra de Cristo. Essa semana eu ouvi uma mensagem, uma palavra que tocou muito no meu coração. Escuta só o que eu vou dizer aqui, meu querido. Nenhum de nós, nenhum ser humano, ninguém que está aqui nesta igreja, ou que está lá fora, que está ali naquele bar, ou que está agora numa biqueira, ou que está agora com um revólver na mão, tirando a vida de alguém, nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas, será condenada ao inferno, por causa do pecado que ela comete. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Elas serão condenadas ao inferno, por negligenciar o perdão de Deus, por não aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida. Então ninguém vai ser condenado por pecados. Sabe por quê? Porque todo pecado é perdoado pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Todo pecado é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós seremos condenados pela recusa do perdão. Pela recusa do perdão. E isso é terrível, meu irmão. Então nós falamos sobre isso, sobre o perdão de Deus. E hoje eu quero, através da palavra do Senhor, tentar levar o entendimento de nós, igreja, a obra do Espírito Santo. Lembrando que o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo não são três deuses, não são três pessoas, são três pessoas distintas, um único Deus. Nós não adoramos três deuses. E tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo agem na salvação do ser humano, agem na conversão do ser humano. Não é que Deus agiu lá no Antigo Testamento, Jesus agiu no Novo Testamento e hoje quem age é o Espírito Santo. Não, hoje todos eles, lá no Antigo Testamento, eles agiam em conjunto. Quando Cristo veio, eles agiam em conjunto. E hoje eles agem em conjunto. Só que a cada um, Paulo, de uma forma didática, para que a igreja pudesse entender o processo da salvação, Paulo então dividiu. Nós já falamos sobre as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, e hoje eu quero falar sobre as bênçãos do Espírito Santo. Abra aí a Bíblia comigo, quem não abriu ainda, Efésios capítulo 1, verso de número 13 e verso de número 14. Livro de Efésios, capítulo de número 13, capítulo 1, verso 13 e verso 14. A palavra do Senhor nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo é de que nós fomos selados por Deus. Nós temos um selo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos um selo.
Como que eu recebo esse selo, pastor? De que forma eu recebo esse selo? O que significa esse selo? É isso que nós vamos tratar nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nenhum ser humano vai receber o selo se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não falarmos do amor de Cristo, se nós não abrimos, nós como igreja, não abrimos a nossa boca e falarmos para as pessoas sobre isso, tudo que eu tentei falar aqui em poucos minutos, do que Cristo fez, do que Ele morreu na cruz, o porquê Ele morreu na cruz. Eu, antes de me converter, irmão, eu não conseguia entender isso. Eu, até os 22 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia até os 22 anos. Me declarava ateu, me declarava não conhecer, não querer saber de Deus. Mas eu ficava me questionando, eu não acreditava nisso, eu não acreditava em nada disso, mas eu ficava questionando, como que pode uma pessoa que deu há tanto tempo atrás, morreu numa cruz, e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso importa? Qual a importância disso? Eu não entendia, eu não conseguia compreender, até o dia que alguém, um enviado de Deus, chegou na minha casa, na sala da casa da minha mãe, onde eu estava ali deprimido, pensava em suicídio, já tinha tentado me suicidar, e estava naquela situação, mas aquele homem enviado por Deus chegou naquele lugar, e ele fez o quê? Ele pregou o Evangelho, com toda a sua simplicidade, com toda a sua dificuldade, porque nem brasileiro ele era uruguaio, falava uma língua meio enrolada, meio estranha, mas a língua de Deus tocou no meu coração, a palavra de Deus tocou no meu coração naquele dia. Eu estava na sala da minha mãe, e aí ele pregando a palavra, e aquela palavra ia queimando no meu coração, ia queimando, e ele no final ele falou assim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: eu quero. E a partir daquele dia que eu aceitei a Jesus, nunca mais eu deixei de seguir a Cristo. Passei por muita luta, passei por muita dificuldade, passo todo dia, enfermidades, desemprego, doenças, crises, medos, tudo isso como qualquer ser humano, mas sempre disposto, confiando, porque se Ele morreu na cruz, por mim, Ele ama, Ele me ama, e Ele tem um projeto na minha vida. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Ele morreu na cruz porque Ele te ama e Ele tem um projeto na sua vida. Mas isso só foi possível, meu irmão, porque alguém pregou a palavra para mim. Alguém levou o Evangelho de Cristo até a mim. Então essa é a nossa responsabilidade como igreja, de levar a palavra do Senhor, do Salvador, a obra de Cristo para todo ser humano. Foi isso que Jesus pediu para a igreja antes de subir ao céu. Ele disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos. Essa é a importância, irmão. Sabe por que é importante a pregação do Evangelho? Porque Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer assim: ó, a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que alguém vai crer em Deus se ele não ouve a palavra de Deus? Se ele não ouve o Evangelho da salvação, não? Outro detalhe que nós temos que ter em mente nessa noite é que não é qualquer palavra que vai salvar o ser humano. A igreja hoje, a igreja do século XXI, a igreja pós-moderna, a igreja nessa sociedade da correria, da tecnologia, do conquistar, do ter, do obter, essa igreja, ela tem deixado de pregar o verdadeiro Evangelho. É por isso que nós não temos visto tantas conversões nos nossos tempos, porque a palavra que converte o homem não é qualquer palavra, é a palavra, como diz o apóstolo Paulo, em quem nós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. É a palavra da verdade. Essa palavra é a verdade. Não é a palavra que o homem gosta de ouvir. Não é a palavra que massageia o ego do ser humano. Não é a palavra que diz assim para você: olha, Deus vai te dar isso, ou Deus vai te dar aquilo, ou Deus vai fazer isso, ou Deus vai fazer aquilo. Não é essa palavra, é a palavra de dizer: nós somos pecadores e necessitamos de salvação, e só Jesus tem salvação. Só Jesus tem perdão de pecados.
Só Jesus pode aliviar a alma do ser humano. Porque nós, muitas vezes, meu irmão, vivemos uma mentira. Durante o dia, trabalhamos, conversamos, falamos de tudo, de esporte, de futebol, de qualquer outra coisa, de filme, damos risada, falamos com pessoas, mas quando chegamos em casa e botamos o nosso travesseiro, a nossa cabeça no travesseiro, ali é a realidade do ser humano. É ali que está a realidade. Quando a tua esposa está dormindo, teu esposo está dormindo, só está você, a angústia da tua alma. Só ali é a verdade do ser humano. E só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo pode completar o vazio que está na alma do ser humano. O vazio que estava na minha alma até os 22 anos de idade. Aquele vazio que eu não tinha alegria em nada. Aquele vazio só foi completado no dia que a palavra entrou, a palavra da verdade entrou no meu coração. E ali o Espírito Santo de Deus habitou na minha vida. E a partir daquele momento, aquele vazio, aquela vida sem sentido passou a ter sentido. Aquela existência sem sentido passou a ter sentido, meu irmão. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer usar você para fazer com pessoas lá fora. Lembrando que não é você que convence ninguém do pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Nós só temos que pregar o Evangelho. Nós só temos que falar do amor de Cristo. Nós só temos que falar do que Cristo fez, o porquê Ele fez. É só isso. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu não tenho poder para isso. Quem me dera se eu tivesse o poder de convencer as pessoas da verdade do Evangelho, mas eu não tenho. Mas o Espírito Santo tem. Ele pode e Ele faz. Por isso nós não podemos nos calar. Hoje, meu irmão, as pessoas estão aí, ó. Você acha que você está com o controle da tua vida, mas você não está. Você não está. Eu vinha para cá comentando com a minha esposa, eu trabalho com um serviço na rua, irmão, de um acidente terrível que eu tive que atender. Perdão, o acidente aconteceu antes, eu só fui depois e, bom, não vem o caso. Um rapaz, jovem, com a esposa, grávida de 7 meses, em cima da garupa de uma moto. Ele, na correria, sei lá porquê, decidiu, como qualquer outro motoqueiro que nós vimos por aí, passar entre a guia e a lombada. Sabe o que aconteceu? Caiu. Ele foi a óbito na hora. A esposa foi a óbito quando chegou no hospital. O bebê foi a óbito. Destruiu a família toda. Sabe o que significa, irmão? Nós não temos controle da vida. A vida não está sob o meu controle. Você não tem. A gente faz planos, porque amanhã, porque depois, porque não. Esses planos não pertencem a nós, pertencem a Deus. O que nós precisamos é entregar a nossa vida na mão de Deus. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu tenho que tomar a decisão hoje. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus: se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o coração quando ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da manhã. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não tem outra oportunidade. Abro aqui um parênteses, não está nem na mensagem, mas Deus coloca no meu coração para dizer isso. Hebreus capítulo número 9, verso número 27 diz assim: ao homem está determinado nascer, viver e morrer, e depois disso vem o juízo. Não tem outra oportunidade, como nós muitas vezes, pessoas muitas vezes querem nos iludir dizendo que tem. Não, olha, o Espiritismo ensina lá que você, depois que morre, sua alma fica vagando e uma hora você reencarna. Isso é mentira. É mentira do diabo para enganar o ser humano, a humanidade, para levar o maior número, porque ele já está condenado. O único ser que está condenado, o nome dele é Satanás e os seus demônios. E ele quer enganar a humanidade para levar a humanidade junto com ele para um lugar que foi reservado para ele. Porque Deus, quando criou o inferno, Deus falou: o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. O homem vai para lá porque o homem escolhe ir para lá. Deus não fez o inferno para nós. Deus tem coisas boas para nós. Só que as pessoas estão enganadas, achando: não, hoje não dá, hoje eu estou muito jovem,
hoje eu tenho projetos, hoje eu quero conquistar, hoje eu quero comprar, amanhã quem sabe eu aceito Jesus, amanhã quem sabe eu começo a seguir Jesus, amanhã quem sabe, amanhã, será que amanhã vai existir? O amanhã não existe, meu irmão, o que existe é o hoje. O amanhã não existe, você não sabe. O amanhã é algo metafórico, criado para marcar o tempo, mas não existe. O que existe é o passado, que já passou, e o presente. O que vai vir, eu não sei o que é. Ele não existe, é uma ilusão. E o ser humano está vivendo essa ilusão. Por isso que é importante nós pregarmos o Evangelho. Mas que Evangelho, pastor? O Evangelho da verdade. Doa quem doer, meu irmão. É melhor eu dizer para você que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno, do que eu dizer para você, não, continue do jeito que está. Uma hora Deus vai abençoar a tua vida. Não, não vai, porque essa hora pode não chegar. É hoje, é agora, é nesse momento, é nesse instante. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Porque o Evangelho é que produz o arrependimento no coração do pecador. É o Evangelho, é a palavra, é o Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para ser selado? Depois que os Efésios ouviram o Evangelho, eles creram. Crer é outra condição para ser selado por Deus. É crer. Não adianta ouvir se você não crer, se você não acreditar. Precisa acreditar, precisa ter fé. Eu costumo dizer, quando eu vou evangelizar e falar sobre isso, Deus me deu uma estratégia, me deu uma palavra, uma frase que eu sempre uso. Eu falo, meu querido, eu prefiro viver hoje o Evangelho de Cristo achando que tudo é verdadeiro. E é, eu garanto para você que é. E quando eu morrer, porque eu vou morrer, eu vou chegar lá do outro lado e vou falar, era tudo mentira, cara. Não existe inferno, não existe nada disso. Perdi nada, é tudo mentira. Né? Eu prefiro viver aqui acreditando que Deus é verdadeiro, como Pedro fala. Pedro fala assim, ó, que todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. A palavra de Deus diz aqui que o inferno existe. Você quer saber? Jesus falou mais do inferno que do céu. De tão verdadeiro que ele é. Eu prefiro viver acreditando isso, viver a minha vida aqui, pedindo perdão para Deus toda vez que eu peco, vindo aqui na igreja, adorando ao Senhor, servindo a Ele. E quando eu morrer, chegar lá no trabalho, rapaz, aquele pastor mentiu para mim, não existia nada disso. Olha, inferno não existe nada disso, aquele cara era mentiroso, né? E agora, se eu nego, se eu vivo aqui a vida inteira, dizendo, não, o Evangelho, isso é mentira, isso é coisa de pastor, como muitas vezes eu dizia, pastor é tudo pilantra, só quer dinheiro, isso é tudo mentira, é balela. Eu dizia isso. E hoje onde eu estou? Eu prefiro viver a vida acreditando nisso e chegar lá e descobrir que é uma mentira, do que viver negando, dizendo, não, Deus não existe, não, Jesus não morreu, eu não sou pecador, eu não preciso de perdão, eu sou uma boa pessoa. E quando eu chegar lá, descobrir que tudo é verdade e não tem onde voltar, meu irmão. E não tem como voltar atrás. Vai ser tarde demais. Porque Hebreus 9, 27 diz, para o homem está determinado nascer, viver, morrer. E depois disso vem o juízo. Não tem outra coisa. Juízo. Você não vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, me dá mais uma chance. Ele fala, não, você tem todas as chances que você acredita. Senhor, mas eu não acreditava. Estava lá para você acreditar. Não vai ter desculpa. Não vai ter segunda chance. Me dá mais uma chance. Não vai ter. Ele, com dor no coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele se entristece. Ele chora pela alma do homem que vai para o inferno. Mas ele já determinou isso através da sua palavra. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não basta só ouvir, eu preciso crer. Olha o que diz aqui, ó, Efésios capítulo de número 2, onde nós temos os mesmos versos 8 e 9. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos. Irmão, pela graça, você não precisa pagar.
Pastor, eu preciso andar daqui até não sei aonde de joelho. Não, você não precisa. Eu preciso dar dinheiro. Não, você não precisa. O que eu preciso, pastor, me arrepender dos meus pecados e acreditar em Jesus Cristo, na sua obra na cruz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A salvação. É presente de Deus, meu irmão. Deus quer te presentear com a salvação. Mas o homem está dizendo, eu não quero. Eu não quero. Eu não preciso disso. E vive a vida inteira assim, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Isso não é para mim. Quando chegar um grande dia, ele vai estar diante de Deus. Ele vai descobrir que tudo é verdadeiro. E não vai ter como voltar atrás. Por isso o momento é hoje. Crer em Jesus Cristo. Crer na obra da cruz. Crer, aceitar. Como eu não aceitava, como eu não entendia. Como é que alguém pode morrer há 2000 anos atrás de uma cruz e hoje ele pode ser meu salvador? Quando eu acreditei nisso, eu fui salvo. Quando eu aceitei isso, quando eu entendi esse plano perfeito de Deus, quando eu entendi isso, a salvação chegou na minha casa. Aleluia. A salvação chegou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, além de ouvir e de crer, quando eu ouço e quando eu creio, sabe o que acontece comigo, com você, com qualquer ser humano? Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. O que é ser selado? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus no momento que nós cremos e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Naquele instante, o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, ele vem e habita dentro de você. Aleluia. E agora você deixa de ser um pecador para se tornar um santo. Então eu não vou mais pecar, eu não disse isso. Porque as pessoas confundem a palavra santo. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que foi selado pelo Espírito Santo, separado para Deus. Aleluia. Esse é meu, esse me pertence. Foi separado para Deus. E agora Deus vai trabalhar na vida dele. É Deus que vai dizer para você, olha, isso não pode. Isso é ruim. Olha, lá na minha palavra diz que isso é pecado. Olha, lá na palavra diz que isso você não pode fazer. Lá na palavra é Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te mostrar. É Ele que vai te conduzir para a salvação da vida eterna. Então isso acontece na hora. No momento que você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Tá, pastor, então eu entendi que eu preciso ouvir o Evangelho, eu preciso crer no Evangelho. E como eu creio no Evangelho, o Espírito Santo está vindo em mim. É isso positivo, é isso. Tá, e o que isso significa? Agora eu vou te trazer o que isso significa. A obra do Espírito Santo que realizou em nós, nos selando, significa que a transação foi concluída. Pastor, que transação? Quem esteve aqui no domingo passado vai entender. O sangue de Jesus foi o preço pago pelo resgate da minha vida. Eu estava condenado, Jesus morreu, derramou o teu sangue e Ele pagou, Ele remiu, Ele comprou a minha vida para Ele. Positivo? Então o selo do Espírito Santo é a conclusão dessa transação de compra. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, foi finalizado a compra. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Que é o segundo significado do selo do Espírito Santo. Selo significa posse. Deus colocou em nós um selo, pois nos comprou e pertencemos a Ele. Posse, selo, ser selado pelo Espírito Santo, receber o Espírito Santo de Deus, dá um entendimento de que agora nós pertencemos a Deus. Quando o diabo olha para nós, quando o inimigo olha para a vida daquele que aceitou Jesus como Salvador, ele vai enxergar o selo de Deus sobre a vida dele, vai enxergar o Espírito Santo de Deus. E sabe o que ele vai entender? Esta pessoa já não pertence mais a mim, agora ela pertence ao Deus Todo-Poderoso. Essa alma já não pertence mais a mim, essa alma agora pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você foi selado pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, meu irmão. Você tem um dono agora. Quando o ser humano aceita Jesus como seu Salvador e ele é selado,
Ele tem um dono. Você não está mais só. Agora Ele vai cuidar de você. Selo significa também proteção e segurança. Proteção e segurança. No antigo, lá na antiguidade, quando alguém queria proteger um bem, ele selava aquele bem. Quando Jesus foi morto, como homem, um homem chamado José de Arimateia foi lá e pediu para Pilatos o corpo de Jesus. Deixa eu enterrar ele. E Pilatos cedeu. Então, Arimateia colocou Jesus num sepulcro. Os ricos naquela época, os pobres eram enterrados na vala, mesmo como até hoje aqui no Coreano. Não mudou muita coisa. Mas o rico não. O rico era lapidado numa pedra, um sepulcro bonito. E Jesus foi colocado nesse sepulcro. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo que ele seria contado com os ricos, porque ele foi colocado num sepulcro de rico. Quando Jesus vai para aquele sepulcro, os acusadores de Jesus, que queriam matar Jesus, vai para Pilatos e falam: olha, nós ouvimos ele dizer que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Vai que os discípulos dele vão lá e roubam o corpo dele para inventar essa mentira de que ele ressuscitou. Faz uma coisa para nós, Pilatos. Vai lá e coloca guardas na frente do sepulcro e põe o selo de Roma. Sabe por que o selo de Roma? Porque se alguém rompesse, se alguém quebrasse o selo romano, meu irmão, era a condenação à morte. Porque aquilo ali estava dizendo: isso aqui pertence a Roma. Isso aqui é área de segurança máxima. Não pode romper. Então o selo dava essa garantia de segurança. Não podia romper. E é isso que Deus está dizendo para nós, meu irmão. Quando Ele nos cela com o Teu Espírito Santo, Ele está dizendo: a partir de agora, eu sou a tua segurança. Eu sou a tua proteção. Ninguém mais toca em você. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida. O pecado já não tem mais poder sobre a tua vida. Porque agora você é selado pelo Espírito Santo. Você tem um dono. E agora você tem proteção. E você tem segurança em Deus. Porque você é selado em nome do Senhor Jesus. O selo também pode ser usado como uma marca de autenticidade. Assim como uma assinatura numa carta atesta a genuinidade daquele documento, a presença do Espírito Santo prova que o cristão é autêntico. Irmão, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é para quem já aceitou Jesus. Isso aqui é para quem já ouviu o Evangelho. Isso aqui é para quem já creu em Jesus e agora está servindo a Jesus. Se você é um servo fiel e verdadeiro, você precisa ter as marcas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que autentica que você é posse de Deus. Pastor, como que eu sei que uma pessoa realmente aceitou a Jesus de coração? Como que eu consigo identificar? A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa quando ela aceita Jesus, meu irmão, e ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela deixa de ser aquela pessoa e ela torna-se uma pessoa diferente. É automático. Automático. Mas ela vai deixar os hábitos? Não estou dizendo que ela vai deixar os hábitos. Eu estou dizendo que é no interior. No interior dela acontece algo diferente. Porque a transformação do ser humano, ela não é do exterior, ela é do interior. Deus muda quem é você por dentro, a sua alma. O teu espírito é transformado por Deus. E isso vai externalizar, isso vai demonstrar para as pessoas que você foi transformado. A palavra arrependimento no grego, irmão, ela tem um significado, ela significa algo para você entender, para você ter uma compreensão do que significa arrependimento. Quando Jesus fala que nós temos que nos arrepender, é uma mudança completa de pensamento e de atitude. Para você entender, imagina que alguém me abra aqui agora e me inverte de dentro para fora. Você já fez isso com alguma coisa? Você inverteu o lado de uma coisa? Né? Quando você olha para aquela coisa, você reconhece ela depois que você inverteu? Não tem como reconhecer. Imagina pegar um ser humano aqui, você abre ele todinho
e inverte ele de dentro para fora. Quando você vai bater o olho e falar, aquele ali é o Milton, olha lá o Milton ali. Não, você não vai reconhecer. Por quê? Porque foi uma mudança completa. Isso é arrependimento. Há uma mudança completa na vida da pessoa. Aquele que roubava não rouba mais. O adúltero deixa de adulterar. O que passava a perna não passa mais a perna. O que dava cheque sem fundo não dá mais o cheque sem fundo. Porque agora o Espírito Santo de Deus habita dentro dele. Habita dentro dele. Então o Espírito Santo de Deus não vai permitir. Vai ser autêntico. Nós vamos reconhecer através dos frutos do Espírito. Os irmãos sabem quais são os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Quer ver? Abra lá comigo. Gálatas capítulo de número 5. Vamos ver o que significa ter os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso de número... Eu vou ler a partir do verso 16. Diga assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, essa palavra difícil, significa desejo. Desejo da carne. A carne, irmão, refere-se ao pecado. Ao pecado. O pecado habita na carne do ser humano, habita dentro de mim, não tem como ser tirado. Então, esse desejo pelo pecado está dentro de nós. Mas aquele que está no Espírito, ele não faz mais o desejo da carne. Olha o verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, olha aqui, ó, olha o que são obras da carne. São manifestas, as quais são prostituição. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vive dessa forma e para ela está correto. Irmão, sabe por que nós, cristãos, não podemos apontar um dedo para uma pessoa que não é cristã e falar, você é um pecador, você é isso, você é aquilo? Não, nós temos que amar aquela pessoa e mostrar para ela a doença dela, mas sem ofendê-la, porque ela não tem consciência daquilo. Para ela aquilo é normal. Para mim, quando antes de eu conhecer a Cristo, tudo era normal. Ter 2, 3 mulheres era normal. Encher a cara todo final de semana era normal. Passar a perna em alguém para sair por cima era normal. É o que o mundo faz. Todo mundo faz, por que eu não faço? Mas quando você é cristão, você começa a entender, o Espírito de Deus começa a dizer para você, isso daí você não pode mais fazer. Isso daí você não deve mais fazer. Se você fizer, você vai ser condenado. Então, olha aqui, olha as obras da carne. Prostituição. Para quem não tem o Espírito Santo, é normal. Impureza. Uma pessoa impura, maldosa, idólatra, inimizades, feitiçaria, porfias, ira, discussões, brigas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pratica essas coisas na maior naturalidade, é natural, está dentro da natureza dela. Ela é pecadora. Nós somos pecadores. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, há essa metonímia, essa transformação, essa mudança de vida, que não é homem algum que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz. Por isso que ele é tão importante na nossa vida. E aí, começa a mudar. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. O fruto do Espírito é gozo, ou seja, alegria. O fruto do Espírito é paz, irmão. O cristão não fica em guerra com todo mundo. Não está em peleja com todo mundo, não. Ele quer paz. Estão falando mal de mim. Deixa, Deus vai julgar aquela pessoa. Deus vai trabalhar na vida dela. Eu não vou entrar nessa briga. Ele quer paz. Ele é longânimo, ou seja, ele tem paciência. Ele é benigno, ou seja, ele tem bondade. Ele tem fé, ele é manso. Ele tem temperança. Olha a mudança, irmão. Olha a mudança. Olha a transformação. Então, como que eu sei que uma pessoa foi selada pelo Espírito Santo? Ela vai demonstrar esses frutos. Ela vai demonstrar. Você vai ver. Vai ser perceptível.
Ah, mas a pessoa está na igreja, mas ela continua sendo invejosa, ela continua sendo mentirosa, ela continua não amando. Então, sabe o que aconteceu? Essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Ela está dentro da igreja, mas ela não sabe quem é Cristo. Ela não foi selada pelo Espírito Santo. Eu posso afirmar isso para você. O Espírito Santo de Deus nem habita. Vai embora. Então o selo o Espírito Santo é o selo de autenticidade. Autenticidade. Ele fala que ele ali é um cristão verdadeiro. Eu vejo os frutos dele. Eu vejo o amor, eu vejo a bondade, eu vejo a paz, a benignidade, a longanimidade. É lógico que há um momento ou outro, irmão, nós somos seres humanos. Jesus, o próprio Senhor, ele entrou no templo e irou-se, diz a palavra. Meteu a chicotada em todo mundo, quebrou as barracas que estavam lá, chutou o balde, diz aí. Só que a Bíblia já diz que ele irou, mas não pegou. Então é um momento que nós ficamos estressados. Olha o mundo que nós vivemos. Entenda, saiba diferenciar uma coisa. Uma coisa é você passar por um momento, outra coisa é você viver daquela forma. Uma coisa é você se irar com uma situação, outra coisa é você ser um problema. Você criar um problema. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, esses são os frutos do Espírito. Ele nos traz a confiabilidade, a autenticidade que nós somos cristãos. Quando nós temos esses frutos. Irmão, eu escrevi algo aqui que quero compartilhar para a igreja. Não é a confissão de nossos lábios, e nem as nossas boas obras, e nem as nossas atividades religiosas. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Não adianta nada você confessar com o teu lábio, mas não crer no teu coração. Não adianta nada você fazer boas obras. E não adianta nada a sua atividade religiosa estar no domingo, todo culto da igreja no domingo. Não adianta nada disso, se você não tiver o testemunho do Espírito Santo sobre a tua vida. Isso vai passar como aquilo que Paulo fala sobre as obras de madeira, obras de palha, obras de madeira, obras de prata e obras de ouro. Não vai adiantar nada, irmão. Tudo isso é importante. Lógico que é importante. Eu confessar Cristo é importantíssimo. As boas obras é muito importante. As nossas atividades dentro da igreja são importantíssimas. Só que tudo isso, se não vir acompanhado por aquilo que eu acabei de falar, do testemunho do Espírito Santo de Deus, não tem valor nenhum. Você vai ser apenas uma pessoa cumpridora de regras, de normas. Precisa haver essa transformação, irmão. Precisa haver essa transformação. Para correr, porque o tempo não nos deixa. Continuando, verso 14, nós vamos aprender uma outra coisa. Além de nós sermos o selo do Espírito Santo, ele também nos deu o penhor. Penhor, irmão. Olha só o que significa penhor. Verso 14. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Entenda esse versículo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que significa penhor, pastor? Naquela época, na época de Paulo, a palavra penhor tinha o significado de uma entrada que era dada para garantir a compra final de uma propriedade, ou de um imóvel, ou de um bem. É uma coisa hoje. Você vai comprar uma casa, você dá uma entrada. É a primeira prestação. Você deu a entrada. Aquilo ali, quem está te vendendo, está entendendo o quê? Olha, ele está interessado, e lá no final, quando ele terminar de pagar todas as parcelas, eu vou dar a escritura do imóvel para ele. Porque ele deu o penhor, a primeira parcela. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo assim, eu te comprei, eu te salvei, você, eu estou dando aqui, você, o Espírito Santo que eu estou colocando na tua vida, é o penhor, é a primeira parcela da minha compra. Quando chegar lá no último dia, eu vou efetivar essa compra, quando eu levar você para morar comigo eternamente no céu. Aleluia! É isso que Deus estava dizendo. É isso que Paulo quer que nós entendamos. O Espírito Santo de Deus habitando na minha vida, na tua vida, é o penhor, é a
garantia de Deus de que no último dia da tua vida você vai herdar a vida eterna no nome de Jesus. Foi o que Deus fez por nós, irmão. A palavra penhor, né? O Espírito Santo é a primeira prestação que garante a Deus, a seus filhos, de que Ele terminará a obra no devido tempo e nos conduzirá para a sua glória. Já falei sobre isso. Segunda coisa que significa a palavra penhor. A palavra penhor pode ser traduzida por aliança de noivado. Até hoje, na Grécia, a palavra aliança significa penhor. Sabe por quê? Porque quando um noivo e uma noiva, quando esse noivo, né, faz o noivado, o que eles estão falando ali naquele noivado? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma coisa. Eles estão dizendo que no futuro eles vão cumprir as promessas que eles estão fazendo naquele dia. Eu estou me noivando com a minha esposa ali. Quando eu me noivei com ela, eu estava dizendo, um dia eu vou casar com você. Hoje nós estamos noivando, mas um dia nós vamos nos casar. Eu estou dando essa promessa para aquela pessoa. Hoje eu estou noivando, mas um dia você vai ser minha esposa e eu serei o teu marido. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita no ser humano, Jesus está dizendo assim, hoje você é minha noiva e eu sou teu noivo, mas um dia nós vamos nos casar. E aí vai ser eterno, meu irmão. Não vai ter mais separação. Por isso que Jesus fala que Ele é o noivo e nós que somos igreja, somos a noiva de Cristo. E como que Ele fez isso? Dando o Espírito Santo de Deus. Então todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele é noiva de Cristo. E a promessa de Cristo é: um dia eu voltarei e eu vou fazer as bodas do Cordeiro. Boda significa casamento, meu irmão. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Nós vamos casar eternamente com Deus. Viveremos eternamente com o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja de Jesus é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Por isso que essa palavra penhor significa isso. Na Grécia é assim que eles chamam o noivado. É um penhor. É uma garantia de que um dia eu vou cumprir a promessa que eu estou fazendo de me casar com você. Então Deus, Ele fez isso. Ele colocou o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida como um penhor, uma garantia de que um dia nós vamos nos casar com o Senhor, quando nós chegarmos lá nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor. Terceiro ponto, que significa a palavra penhor. O nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de amor. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ele nos prometeu que voltaria para nos buscar a sua noiva. Essa promessa se cumprirá. O relacionamento de Cristo conosco, irmão, não é um relacionamento comercial. Não é um relacionamento assim, eu te comprei, você é meu, mas você é só um objeto. Você é um objeto para Deus. Não, você não é um objeto para Deus. Você é a noiva de Deus. Você é a noiva de Deus. Ele ama a sua vida. Ele ama você. Ele ama com um amor sacrificial. Um amor que é um amor que transcende o entendimento do ser humano. Quem é pai aqui, quem é mãe, entende que é um pouquinho o amor de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai. Quem é pai, quem é mãe, entende um pouquinho o que é o amor de Deus. Porque eu duvido qual é o pai que o seu filho pede algo que você não se esforce para fazer. Pode ser não naquele tempo, mas vai chegar um dia que você se esforça. E qual é o pai que não se alegra em ver a felicidade do seu filho? Qual é o pai? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver o filho bem feliz? Que não quer dar aquilo que tudo você almeja e sonha por um filho? Qual é o pai que não sonha isso? Eu tenho a minha filha ali, eu almejo ela, eu vejo ela lá na frente, lá assim, médica, formada nos Estados Unidos, em Harvard, sei lá onde lá. Glória a Deus. É o que eu sonho para ela. Eu vou conseguir? Não sei, mas Deus sabe. Mas eu, como pai, sonho isso. Por quê? Porque eu quero o melhor para minha filha. Sabe como Deus sonha para você, meu irmão? Já deu para você entender o que Deus sonha para você? Já deu para entender como Deus ama você? Já deu para entender o que Deus quer para você? Por isso que Deus fala, olha, pensamentos de bem eu tenho para vós, não pensamentos de mal. Pensamentos de amor, de grandeza. Os seus pensamentos são pequenos
diante dos meus, diz o Senhor. O que você pensa sobre a tua vida é pequeno diante do que Deus tem e pode fazer por você. Aleluia. Mas sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não adianta, não dá para explicar. Eu aqui, como pastor, eu tento explicar o amor de Deus, mas não consigo, porque é inexplicável o amor de Deus. Ele é imutável, o amor de Deus. Deus não me ama mais hoje do que me amou ontem, ou que vai me amar amanhã. Ele me ama e pronto. Não adianta eu ser bonzinho, eu vou ser bonzinho, eu não vou fazer nada de errado porque Deus vai me amar mais. Não, Deus, Ele te ama e ponto. E quando eu erro, e quando eu pego, e quando eu falo uma coisa que eu não devia falar, e quando eu pego uma coisa que eu não devia pegar, Deus continua te amando. Não muda. O amor dele não muda. Ele não vira as costas para você. Ele não vira as costas para o homem. Ele está sempre assim, de braços abertos. Só esperando o quê? O filho se arrepender. É só isso que ele pede, irmão. Arrependimento e fé. Mais nada. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida para Deus. Descansa nele. Ele fala. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Porque é um relacionamento de amor. Conclusão para terminar essa mensagem nesta noite. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Em Cristo. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Nós temos tudo o que o dinheiro não pode comprar. Em Cristo, nós temos tudo o que o dinheiro não pode comprar. Você quer paz? O dinheiro não compra paz. Vai lá no mercado e compra 1 quilo de paz. Não vai comprar, não. Você pode ser rico do jeito que for. Você vê quantas pessoas milionárias se matam, cometem suicídio. Sabe por quê? Porque não tem paz de espírito. Tem dinheiro, mas não tem paz de espírito. Não adianta ir lá no exterior e falar, eu quero comprar paz. Não existe. Só em Cristo você tem paz. Quer ter harmonia no casamento? Isso compra. É em Cristo. Quer ter harmonia no lar? Quer ter felicidade no lar? Relacionamento com os filhos, com a esposa? Só em Cristo. Você não vai comprar esse lugar aqui. Em Cristo nós temos tudo o que o dinheiro não compra. Por isso que Cristo não está nem aí para as coisas que o dinheiro pode comprar, meu irmão. Cristo, Ele veio nessa terra, viveu, morreu para te dar as coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele não está preocupado se eu vou ter carro zero ou se eu vou ter carro velho. Ele quer me dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quem fala dessas coisas é o homem. Cristo nunca falou sobre isso. Ele quer te dar tudo isso que nós pregamos nesses 3 domingos aqui. Nesses 3 domingos aqui. Tudo isso só tem em Cristo. É só nele. Então Cristo tem tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. As riquezas espirituais dão acesso. Presta atenção, irmão. A igreja inverteu as situações. As riquezas espirituais é que são a chave, é que dá o acesso para as bênçãos materiais. Aí a igreja inverteu. O evangelho hoje que se prega vem aqui que você vai ter isso. É a campanha dos empresários, é a campanha do não sei o que lá, é a campanha de não sei o que lá, e dá isso, e dá aquilo, e vai não sei o que, e compra a vassourinha, e compra o olhinho, e compra não sei o que, porque você vai ter. Inverteu, irmão. Quando eu tenho Cristo e todas as riquezas espirituais da minha vida, as minhas necessidades da vida material, Ele vai suprir sobre a minha vida. Ele vai suprir, irmão. Todos os bens da criação de Deus estão disponíveis para aqueles que têm a Deus sobre a tua vida. Estão disponíveis. Nós desfrutamos das dádivas de Deus
Sabe por que nós desfrutamos das dádivas de Deus, dos presentes de Deus sobre a nossa vida? Guarda isso. Porque nós o conhecemos, porque nós o amamos e porque nós o adoramos. Aleluia. Quem conhece a Deus, ama a Deus e adora a Deus, é participante de todas as dádivas que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meu querido? Amém. Fique de pé em nome do Senhor.